Olá, estamos aqui para a continuação do capítulo 5 do Enquanto o Amor Não Vem. E nesse estágio nós já estamos olhando para a verdade de quem nós somos. Olá, Olinda, que bom que você já chegou. Vou começar agora a continuação do capítulo 5, que é o capítulo onde a gente começa a ter a responsabilidade de olhar para quem nós somos e não culpar o outro com nossos mal humores, com as nossas tristezas, tendo a responsabilidade de saber que nós somos responsáveis totalmente por nossas escolhas, e tudo que nos acontece é exatamente o que nós precisamos para que tudo seja mais claro na nossa jornada, para que a nossa jornada seja uma jornada de mais facilidade. Então, algumas lições, algumas pessoas entram na nossa vida, e essas pessoas que entram na nossa vida vão, então, nos permitindo, como espelhos, que a gente vai se conhecendo cada vez mais. E quando nós nos responsabilizamos por essas escolhas, sabendo que tudo está certo, sempre é uma lição para a nossa jornada, nós começamos a olhar a vida com mais verdade, com mais integridade, e tudo começa a ficar mais sério, mais compromissado, mais fácil depois. Olá, Silvia, Patrícia, Sofia, boa tarde. Olinda também está aqui. Que bom que vocês estão aqui para a gente, então, ir para esse 5º capítulo Quanto o Amor Não Vem, na página 111. Meu marcador é uma Srimad Bhagavatam. Hoje talvez eu atrase um pouquinho a Diksha, mas eu vou fazer, seja a hora que for, porque eu vou viajar. Meu voo deve chegar por volta das 18h30, talvez às 17 em ponto eu não esteja em casa. Mas isso a Diksha à noite. Mas então vamos aqui para a página 111. Nós já estamos no primeiro andar do amor, que é esse andar onde a gente começa a perceber que a realidade, ela é a própria verdade a ser assumida, né? Que a gente não pode mais se esconder debaixo do tapete, achar que o outro que está na nossa vida, que ele é o responsável por tudo. Não. Nessa fase, a gente já se compromete com nós mesmos, sabendo que nós escolhemos tudo que nos acontece. Então, estou aqui na página 111. Olá, Graça! Gostou do livro, né? Vou para a página 111, que é a página da responsabilidade, da verdade e da integridade, para terminar esse capítulo 5, que é muito emocionante mesmo, esse capítulo 5. Eu adoro ele, já li várias vezes, e estamos, então, de frente. Aqui só tem mulher corajosa. Todas são muito corajosas, que eu conheço aqui, com jornadas de vida incríveis. Que legal, que bom, Graça. Muito bom vocês estarem aqui.
Então, vamos lá. Acho que já deu tempo aqui do Instagram. Aqui tá uma chuva e um frio, né? 13 graus, eu tô em Curitiba. 13 graus, frio, chovendo. Não é um clima muito comum para mim. Mas vamos lá. Que bom que você gostou, Graça. Maravilha. Então, estamos aqui limpando a geladeira, né? No primeiro andar, você começa a construir sua integridade quanto aos relacionamentos. Começa a desenvolver limites. Limites, uma palavra que a gente esquece às vezes de usar. Oi, Leila. Então, no primeiro andar você começa a construir sua integridade quanto aos relacionamentos, começa a desenvolver limites. Isso é bastante importante, né? Limites. Tem que começar a esclarecer o que irá ou não irá fazer. Como irá chamar as pessoas para que apareçam e participem da sua vida. Quanto do seu ser quer de fato entregar e se vai ou não manter os compromissos que fez consigo. Você pode até abrir mão dos compromissos que você fez com você mesma. Só que você precisa estar consciente disso, não é deixar para lá. Olá, Veronice. Quando você se torna cúmplice da atitude de outra pessoa que se esconde ou se abstém, não está agindo com integridade. Está agindo dentro de um estado de negação e irresponsabilidade. Então, eu vou repetir aqui que é bem importante. Quando você se torna cúmplice da atitude de outra pessoa que se esconde ou se abstém, você não está agindo com integridade, está agindo dentro de um estado de negação e irresponsabilidade. Se você sabe que alguém está consumindo drogas e não diz nada a essa pessoa, nem a mais ninguém, está participando da autodestruição dela. Você pode chamar de ajuda, apoio ou lealdade, mas tem que saber claramente o efeito que as ações dessa pessoa produzem em você. Você tem que reconhecer o risco no qual está se colocando. Nos relacionamentos, é muito frequente não só abrirmos mão de nossa integridade ao fazermos coisas que juramos que não iríamos fazer, mas perdermos nosso respeito próprio ao permitirmos que outra pessoa faça em nossas vidas o que nós mesmos não faríamos. Quando nos encontramos em situações que comprometem nossa integridade, temos que aprender a amar aquela pessoa à distância, até que ela consiga mudar. Bruce sabia que David estava tendo um relacionamento com uma mulher heterossexual. Ao insistir em ter um relacionamento com David, Bruce foi cúmplice de algo inescrupuloso. Quando nós achamos que estamos sendo generosos, nós estamos sendo muitas vezes complacentes e não olhando para a integridade, não sendo íntegros conosco mesmo e com os outros. Existem momentos em que você se envolve em situações das quais não sabe como sair. Em vez de tentar entendê-las, você fica. Quando faz isso, em algum momento as coisas apodrecem. Definitivamente havia algo podre na geladeira de Bruce. As coisas que ele esqueceu a respeito de si mesmo, para justificar o relacionamento. Por exemplo, que se amavam.
Se você não se ama o suficiente para manter sua integridade, se não tem uma noção sólida de autoestima e amor próprio, vai ser difícil amar outras pessoas. Dureza, né? Mas é isso. Primeiro, você se ama, para depois amar o outro. Pode precisar delas ou querê-las, o que significa que, na verdade, você está sendo codependente. Provavelmente trata-se mais de uma troca de carências, o que raramente dura ou funciona. Nesse meio tempo, enquanto as coisas estão tomando forma, apodrecendo, se despedaçando, você provavelmente se enraivece. Se é isso que acontece, você tem que assumir uma parte da responsabilidade. Isso ajudará a diminuir a raiva. Acrescente uma pitada de verdade e em pouco tempo se sentirá melhor. Apenas para que possa entender muito bem a qualidade da vida no primeiro andar e a eficácia dos detergentes espirituais que deve usar neste estágio de seu desenvolvimento, vamos examinar outra situação. Tome alguma coisa. Isso vai ajudar a se sentir melhor. A história clássica do primeiro andar é sobre ajudar uma pessoa a resolver um problema apenas para ser abandonado por ela. Quando a gente se auto-engana dizendo que está ajudando o outro, se resolve o problema dela e ela te abandona. Quando isso acontece, é possível que você precise mais do que uma faxina. Precisará de uma revisão completa. Essa é a história de uma mulher que não manteve os acordos que fez consigo mesma, que ignorou os primeiros sinais de que havia problemas e que não encarou a verdade. Uma mulher atraente, bonita, com nível superior, profissional, que tinha um ótimo emprego e que se apaixonou por um estudante universitário que amava jardinagem. Jardinagem pode ser uma profissão bastante difícil durante os meses de inverno nos países do hemisfério norte. Ainda que não percebesse, a mulher estava procurando aceitação e companheirismo. Os bichinhos de pelúcia empoeirados na sua cabeça estavam fazendo a dança do "você não é boa o suficiente", só porque ela ainda não havia arrumado um namorado permanente. Os fungos que surgiram em seu coração por causa de relacionamentos anteriores a levaram a acreditar que, se ela ajudasse esse cara, ele daria em troca o que ela queria e precisava: complementação. Coitadinha. Ela realmente precisava de uma faxina no ego. Não percebia que era boa o suficiente ou que, mesmo que não fosse, não seria um homem quem poderia ajudá-la. Disse a todos os seus amigos que sabia disso, mas como a maioria das pessoas que precisam de uma faxina completa, seus atos provaram o contrário. Ela estava procurando apoio e aceitação, com uma pontada de medo e desonestidade. Em alguns grupos, isso é chamado de se dar bem. Para sermos justos, não é que ele fosse má pessoa, apenas não acreditava em si mesmo, nem tinha fé no sonho que acalentava. Precisava que outras pessoas acreditassem em seu sonho, o que o ajudava a se sentir melhor. Na verdade, queria que acreditassem no sonho e o patrocinassem. Assim, se não desse certo, ele não perderia nada. Parece bem sórdido, mas todos nós fazemos isso em algum momento.
É o comportamento básico que aplicamos nos relacionamentos e o mesmo comportamento que nos faz ser chutados no final. Não temos fé em nossos sonhos. Portanto, não dizemos o que queremos, nem queremos dizer o que dizemos. É o comportamento daqueles que habitam no porão da casa do amor. Ambos eram habitantes do porão, e todos nós sabemos que o porão normalmente é muito poeirento e entulhado de coisas. Ninguém quer limpar lá embaixo. Um aspecto do amor incondicional é ser capaz de se dar sem expectativas de retorno ou recompensa. É isso mesmo, nada. Não devemos esperar nada em troca do amor que damos, nem mesmo amor. Marianne Williamson, autora do livro A Return to Love, escreveu: amar é dar sem se lembrar, receber sem esquecer. Isso quer dizer que você deve permitir que as pessoas façam o que quiserem com você ou com sua vida. Isso não quer dizer que você deve permitir que as pessoas façam o que quiserem com você ou com sua vida. Significa apenas que deve viver cada dia como uma experiência de partilha, sem questões obscuras ou expectativas de retorno de investimento. O amor exige uma partilha honesta de tempo, espaço, meios e vida pelo simples prazer de partilhar, enquanto for prazeroso. Esse nível de amor incondicional e consciente trará muitas recompensas de incontáveis formas. Também irá realçar e expor qualquer coisa que não se pareça com amor. O amor incondicional irá expor a desonestidade e o medo. Vou repetir. O amor incondicional irá expor a desonestidade e o medo. Quando você perceber, então, o que está acontecendo, será capaz de expressar o que sente sem culpa. Quando você não tem culpa, é capaz de tomar atitudes para se desfazer da desonestidade e do medo que entraram em sua vida, disfarçados espertamente de ser humano. Quando você não tem culpa, é capaz de tomar atitudes para se desfazer da desonestidade e do medo que entraram em sua vida, disfarçado espertamente de ser humano. Na capa de uma pessoa atraente, está lá a desonestidade e o medo, né? Abrir mão, que é uma forma de faxina, não significa parar de amar. Significa que você fez uma escolha consciente sobre como amar, o que pode incluir amar alguém à distância. Infelizmente, quando você mora no porão, no lixo de ser uma vítima, na poeira de não acreditar na sua qualidade humana e na bagunça de não acreditar em si, não é capaz de ver nem de lidar com nenhuma dessas questões. Enquanto não vê, você fica achando que outra pessoa pode fazer com que o seu sonho se torne realidade. Essa falta cega de disposição para limpar a casa de seus relacionamentos é o comportamento clássico das pessoas que moram no porão.
Durante o período de 4 anos em que moraram juntos, ela sustentou a casa enquanto ele fazia faculdade para conseguir um diploma em botânica e administração de empresas. Ela trabalhava de dia, ele estudava à noite. Lembra, nas aulas de dar e receber eu falo muito isso, que é muito comum na mentoria, né, de liderança sistêmica, que é muito comum a pessoa, um sustenta o outro enquanto faz faculdade, quando esse outro se forma, vai embora e larga o relacionamento, porque o relacionamento está desequilibrado. Todo relacionamento de casal precisa ter equilíbrio no dar e receber, tanto no bom quanto no ruim. Tem que ser equilibrado dia a dia, momento a momento, semana a semana. Não é fazer uma faculdade inteira, nunca uma pessoa vai conseguir retribuir isso depois. Então, ela sustentava ele, né, que estudava botânica e administração de empresas, e ela trabalhava de dia e ele estudava à noite. Confiando no retorno de seu investimento, ela gastou tempo, dinheiro, energia e, é claro, seu amor, tornando a vida dele o mais confortável possível. Ele passava os dias de outra maneira, obtendo prazer com outras pessoas, de formas que não obtinha com ela. Ele poderia ter dito a verdade a ela, mas é difícil dizer a verdade para alguém de quem você tem medo ou da qual depende. Também poderia ter ido morar com quem lhe dava prazer, mas ela não tinha dinheiro necessário para transformar o sonho dele em realidade. O que um cara deve fazer em um caso desses? Ele escolheu amar a desonestidade. Ela percebeu um pouco de lixo no meio do caminho e alguns cupins. Eram pequenas coisas que a deixavam desconfortável. A vida vai dando todos os indícios, né? Mas quando não quer ver, a pessoa não vê, fica com um véu na frente, né? Então, ela percebeu um pouco de lixo no meio do caminho e alguns cupins. Eram pequenas coisas que a deixavam desconfortável e desconfiada. Coisas como números desconhecidos na conta do telefone celular que ela pagava. Ela concluiu que eram telefonemas de negócios que ele dava. Então, quando a gente quer se enganar, é incrível, né? Ela concluiu que eram telefonemas de negócio que ele dava. Também havia cobranças misteriosas nas contas de cartão de crédito, que ela presumia que fossem coisas que ele havia comprado para a firma. Ela queria perguntar sobre essas coisas, mas escolheu não fazê-lo. Lembrou-se do que havia acontecido da última vez no último relacionamento, quando verbalizara suas suspeitas. E como ainda não havia arrumado sua própria bagunça, decidiu permanecer em silêncio, curiosa. Também sentiu-se ligeiramente culpada por desconfiar, já que controlava o dinheiro. Concluiu que, como ele trabalhava duro durante o verão para montar uma carteira de clientes, ela deveria ignorar essas pequenas coisas e aceitou as desculpas esfarrapadas. Sendo filho de mãe solteira, ele estava acostumado a ter uma mulher no comando de sua vida. Não gostava disso, mas era familiar e muito mais fácil do que fazer tudo sozinho. Também havia descoberto exatamente o que devia dizer e fazer para que ela largasse do seu pé. Ele a faria sentir-se culpada, dizendo quanto era difícil para ele aceitar a ajuda dela. Como desafiava sua masculinidade, vê-la trabalhando tão duro para o bem dele? Se você quiser calar a boca de uma mulher, diga-lhe que ela está desafiando sua masculinidade. Todos os músculos do corpo dela, inclusive a língua, vão parar de se mexer. As pessoas que moram no porão
também tem problemas relacionados a alguns tipos de idade: masculinidade, honestidade, realidade ou humanidade. Quando ela calou a boca, ele soube que podia acabar com a raiva dela, incluindo-a na promessa de um futuro glorioso. Sempre funcionara como mãe e funcionava como um feitiço com a maioria das mulheres, principalmente com aquelas que possuíam um olho cegado pela bagunça e pela culpa. Planejaram juntos a firma dele. Ela o ensinou como montar a firma e forneceu seus contatos de trabalho para que ele conseguisse empréstimos e outras consultorias. Conversaram sobre como a firma iria crescer e como isso seria maravilhoso para ele. Ela presumiu, depois de tudo que havia feito por ele, que estava automaticamente incluída nos planos dele. Ela achava que sabia, mas na verdade não sabia, pois os habitantes do porão não conseguem ver além da bagunça de suas próprias questões. Ele estava ansioso para provar seu valor diante dela. Ela gostava dessa ideia. Ia dar muito trabalho, mas ele era capaz de fazer qualquer coisa se ela estivesse a seu lado. Ela era maravilhosa, ele disse. Ela era seu anjo, ele disse. Ela concluiu que estava comprando toda a aceitação de que precisava e que finalmente iria valer a pena. Então ele disse a palavra com A. Disse que a amava. Dito isto, após algumas horas fazendo amor loucamente, ela esqueceu de inspecionar os cupins e planejaram se casar assim que ele se formasse. Ele se formou. Eles não se casaram. Ele queria impulsionar a firma para devolver a ela tudo o que recebera. Parecia fazer sentido, especialmente com a masculinidade dele sendo posta em dúvida. Ainda que ela pudesse sentir o medo subindo pela espinha, permaneceu quieta, concordando em esperar. 3 anos se passaram muito rápido. E como haviam planejado, a firma cresceu. Por insistência dela, finalmente se casaram. Foi um grande casamento, com todos os detalhes, a maioria dos quais ela pagou. Cerca de 1 mês após a lua de mel, ela percebeu novamente uma conta de telefone celular bastante alta. Ainda que agora ele estivesse trabalhando, continuou deixando que ela cuidasse dos assuntos de dinheiro. É difícil para os moradores do porão mudarem seus hábitos. Um dia, ela resolveu checar um dos números mais discados. O prazer do marido dela, atendeu o telefone. Era a mãe dos filhos dele. Agora, senhora, deixe-me ajudá-lo, ficou arrasada. Havia colocado tanto nesse relacionamento apenas para ser traída. Deveria ter percebido. E por não ter percebido, estava sentindo vergonha de si. Essa ainda é a pior parte. Havia sustentado um homem e, obviamente, seus filhos durante 7 anos. Na verdade, nunca se sentira bem a respeito do que estava fazendo. Mentira para suas amigas, dizendo-lhes
que estava trabalhando meio expediente, que era por isso que estudava à noite. Vira sua mãe sustentar seu pai alcoólatra durante tantos anos que justificava essa atitude de apoie o seu homem, mesmo que não parecesse certo. Aqui vem outra lei da consciência coletiva, né? Agindo aqui. Ela estava honrando a mãe dela, repetindo inconscientemente o que a mãe dela já fazia. A mãe dela sustentava o pai dela alcoólatra, né? Sustentava o marido alcoólatra. Então ela também se sentiu impelida a sustentar esse marido, só que aqui no caso era um marido dela que tinha outra mulher e filhos, né, com outro, e ela sustentando tudo isso porque não queria levantar esse véuzinho. Agora estava prestes a perder tudo. Ele, sua própria imagem, seu companheirismo e o controle. Sentia uma raiva bastante grande. Não, ódio. Ela era tão burra. Não, estava tão confusa. Não, estava com ódio. Não, ela estava no meio tempo, tentando descobrir o que havia acontecido, como havia acontecido e por que havia acontecido com ela de novo. Ela não queria fazer a faxina, ela queria matar alguém. E a gente às vezes vai repetindo de relacionamento em relacionamento, só muda a pessoa e a questão continua a mesma se a gente não se limpa internamente, né? A verdade é que nenhuma dessas pessoas estava consciente de sua própria verdade e, portanto, não podia contá-la para o outro. Se ela soubesse a verdade por trás de suas intenções, poderia ter sido difícil, mas poderia ter tornado sua vida bem mais fácil simplesmente dizendo: olhe, eu tenho um bom emprego e uma vida razoável, mas não tenho um homem. Preciso de um companheiro, um pouco de sexo e alguém para exibir nas festas do escritório. Essa pessoa que muitas vezes você quer levar na festa de Natal da sua família, quer levar nas festas dos seus amigos, às vezes você paga um preço muito alto, né, para ter essa pessoa. Estou oferecendo o cargo pela metade do aluguel e a conta do supermercado. Ele poderia ter respondido honestamente: olha, eu tenho um sonho e muito pouco dinheiro. Vou pagar metade do aluguel, oferecer companhia sexual sem compromisso e lavarei minha própria roupa. Posso ficar com você uns 3 anos. Pode parecer meio agressivo, talvez profano, mas teria poupado a ambos muito tempo, dinheiro e sofrimento. Agora ela está fazendo análise. Ele está em um processo de divórcio e estão lutando um contra o outro para recuperar as partes de suas vidas das quais abriram mão. A questão é que, na maior parte das vezes, nós não temos consciência dessa verdade, do que exatamente queremos. É só a carência, carência, carência. Quando você começa a ter clareza do que você realmente precisa numa relação com o outro e tem a integridade, a verdade, a disponibilidade de falar: eu quero isso, é só isso que eu preciso, que eu quero, e é só isso que eu quero e posso oferecer, que eu quero oferecer. Mas só que como a gente não sabe, fica tudo meio enevoado e vai tocando a vida e vai desperdiçando
tempo, dinheiro, e gerando muito sofrimento para todos, né? Inclusive para a grade planetária. Percebo grandes objeções tais como: as pessoas não agem assim, ou você não pode dizer essas coisas para as pessoas. Em resposta a essas objeções, eu pergunto: por que não? Por que não temos coragem de dizer exatamente o que esperamos, queremos ou precisamos? Será que ainda não aprendemos que ao omitir essas coisas, criamos o sofrimento traumático que juramos querer evitar? Aqueles de nós que moram no porão podem não ser capazes de dizer a verdade. Aqueles de nós que foram alçados para o primeiro andar têm que aprender como fazê-lo. Deixe-me compartilhar com você o que sei. Sei que quando aprendemos a amar e respeitar a nós mesmos, não existe nada que não possamos fazer, falar ou ter, a não ser que façamos a escolha contrária. Também sei que quando temos esse tipo de amor no coração, a verdade, por mais chocante que seja, irá nos poupar muito sofrimento no final. A verdade irá nos poupar muito sofrimento no final. Também sei que quando aprendemos a viver na consciência da verdade, da responsabilidade, da integridade e do amor incondicional, as coisas e os comportamentos antigos não serão mais satisfatórios. Seremos capazes de abrir a geladeira, detectar o mais leve cheiro de alguma coisa se estragando e nos livrarmos dela rapidamente. Respeite-se. Eu não tenho aqui, não sei exatamente que horas são, mas tem mais uma página e meia aqui para a gente terminar esse capítulo 5, emocionante. Eu estou na página 118 agora. Tá tudo bem aí com vocês? Ana Paula, Giovana, Denise, Estela, Jamile entrou agora. Estou na página 118. Gilda, Flávia. Então, respeite-se, respeite as outras pessoas. Fazemos isso o tempo inteiro. Encontramos alguém por quem nos sentimos atraídos. Talvez esta pessoa tenha um corpo bonito, um rosto lindo, as partes do corpo num tamanho certo ou qualquer outra coisa que cause alterações em nossas ondas cerebrais. Queremos aquela pessoa. Perseguimos aquela pessoa. Será que você ou alguém que você conheça já disse: vou fazer com que ele ou que ela me ame? É exatamente a esse tipo de situação que estou me referindo. Podemos fazer todo o esforço do mundo para chamar a atenção dessa pessoa e ganhar seu coração. Nesse meio tempo, enquanto estamos neste tipo de perseguição, esquecemos de quem somos e do que realmente desejamos. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos fazer. Dizemos coisas que sabemos que não devemos dizer. Perdemos o eixo, o topo e o chão. Estamos em uma missão. Neste tipo de missão, vamos fatalmente nos desrespeitar. Existem grandes possibilidades de que a pessoa atrás de quem estamos correndo esteja sendo exatamente quem é.
fazendo exatamente o que costuma fazer, porém não prestamos atenção. Quando queremos nos auto-enganar, nem ninguém pode solucionar isso. Colocamos apelidos bonitinhos nos hábitos ruins dele ou dessa pessoa. Arrumamos desculpas para ela e para as coisas que ela faz. Nesse meio tempo, somos nós que estamos fazendo todo o trabalho, gastando todo o dinheiro, assumindo todos os arranjos. Estamos fazendo um trabalho tão bem feito que não percebemos que a pessoa só está ali para se dar bem. Além do mais, não fizemos nenhuma investigação. Não possuímos nenhuma informação. Não conhecemos o histórico dos relacionamentos. Não conhecemos a história da família. Seguimos pelo caminho arrumando uma bagunça, deixando as coisas por fazer e por dizer. Deixar alguma coisa para falar ou para fazer depois e depois e depois é uma grande armadilha para que o relacionamento não dê certo. Deixamos as coisas por fazer e por dizer que em alguma hora vão começar a estragar, deixando uma desordem daquelas para limparmos. Quando nos recusamos a aceitar que as pessoas podem trilhar um caminho diferente do nosso, ou quando tentamos arrastá-las para o nosso. E as desrespeitamos e nos desrespeitamos também. Existem muitos de nós que estão olhando para o que querem e precisam em um relacionamento com os olhos que foram cegados pela informação errada. Procurar por um relacionamento com olhos cegados pela informação errada realmente não pode dar certo. O que pensamos que as pessoas podem fazer por nós ou nos dar e como achamos que podem nos fazer sentir mudará quando aceitarmos nossa verdadeira identidade e começarmos a nos amar pelo que somos. Seres inteiros, completos e perfeitos. Eu sempre falo para os meus mentorados que nós somos perfeitos porque estamos no nível de consciência que estamos atualmente. E tudo que fizemos no passado foi o que foi possível fazer naquele nível de consciência. Tudo o que você fez até agora foi o que foi possível você fazer nesse nível de consciência. Então agora, se você está aqui buscando elevar seu nível de consciência, parabéns, parabéns, ótimo, maravilhoso. É muito provável que você seja mais alegre, mais feliz, mais fácil, mais leve. Mas até agora, tudo que você fez foi o que foi possível fazer. Foi exatamente nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Foi exatamente o que foi possível você fazer. Então, isso que ela fala, que nós somos seres inteiros, completos e perfeitos. Estamos nessa escalada da evolução e todas as pessoas que aparecem na nossa frente ou com as quais nos relacionamos são aquelas que são necessárias para que a gente possa evoluir. Quando isso acontecer, quando permitirmos de uma consciência da nossa integridade e perfeição, quando isso acontecer, quando partirmos de uma consciência da nossa integridade e perfeição, não estaremos procurando pelas mesmas coisas nos relacionamentos. Olha como automaticamente, se você muda seu nível de vibração, as pessoas que vão chegar perto de você também serão outras com o mesmo nível de vibração, né?
não estaremos olhando para as mesmas coisas como padrão de nossos relacionamentos. Nossas necessidades não serão as mesmas quando entrarmos nos relacionamentos. Consequentemente, não teremos os mesmos medos penetrantes. Se você está num nível de carência muito, muito, muito baixo, ou nível de carência muito, muito alto, né? Porque está com traumas infantis ainda não vistos, não solucionados, e você está buscando que o outro preencha essa sua falta de companhia, essa sua falta de amor, e que ele comece a botar tampão nessa falta, você está ainda nesse porão do amor, não chegou nem no primeiro andar. Agora, quando você já começa a tomar consciência que as feridas são só suas e que o outro não vai preencher isso, você já começa a atrair um outro tipo de pessoa. Na ausência do medo, o amor, a alegria, a paz e a verdade reinam supremos. É para eliminar o medo que devemos estar dispostos a limpar as marcas de sujeira dentro da banheira. Aí acabamos aqui o 5º capítulo. Finalizamos o 5º capítulo e foi rápido, né? Hoje foi bem rapidinho. E fiquei tão embrenhada na leitura, tão emocionada com a leitura, que achei muito rápido. Comenta aí o que vocês acharam desse final, desse capítulo 5. Agora, na sexta-feira, nós vamos para o 2º andar do amor. Olha, já é um estágio, um nível de vibração mais alto. Iremos na sexta-feira, às 8h11, para a página 121 do Enquanto o Amor Não Vem. Já chegamos no meio do livro. Como passou rápido. Estou adorando a companhia de todos vocês. André, Elisa, Lenir. Tempos que você não aparecia aqui, hein, Lenir? Graça. Parabéns para nós, o Ruemo. Nós fizemos uma faxina, né, Graça? Encantos e Forminhas, Jamile, que bom que você está aqui. Muito bom ter a companhia de vocês. Maravilhoso. Cada dia eu sinto mais a vibração de vocês aqui junto de mim, e estou muito feliz de que com esse livro, com a simples leitura desse livro, nós podemos vasculhar essas feridas internas e perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente fazer essa faxina interna e ter uma coragem, né, para olhar para a verdade, não deixar para depois ir vendo as pequenas atitudes, as pequenas falas que a gente fica deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá. Então, muito bom ter vocês aqui. Boa semana para você também. Graças, Sofia, sensacional. Que bom, Sofia. Nós que não perdeu uma palavra de nenhum capítulo, né? Aí é de tarde em Portugal, mas tá firme, né? Tá firme, lendo aqui conosco. Então, hoje eu vou doar Diksha, mas eu estou, na hora que eu chegar de viagem, não sei se eu vou conseguir doar 7 horas em ponto, como eu costumo fazer. Então, vocês que estiverem interessados em receber Diksha, fiquem atentos a partir das 7, o horário que eu conseguir chegar, eu vou doar. Ok? Então, super beijo para vocês. Muito, muito obrigada por estarem aqui acompanhando comigo. Quando um cresce, todos crescem. Quando a maré sobe,
todos os barcos sobem juntos e estamos, então, todos nós, um ajudando o outro nessa expansão de consciência, nesse crescimento emocional, nessa faxina que nós estamos fazendo aqui toda segunda e sexta, 8h11 da manhã. Tchau, Sofia. Um beijo grande para vocês. Até sexta-feira, 8h11, ou para quem vem para o Diksha, até mais tarde. Tchau, beijo grande. Vai ficar gravado.